Adquira cursos e livros, clicando nos links na descrição. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Batismo, imagens e outros dogmas de fé. Nós queremos mostrar que a igreja é correta em administrar o batismo também para crianças, não somente na forma de imersão, porque a igreja possui movimentos em que o batismo também é realizado por meio de imersão, mas iremos mostrar que a igreja está correta em também administrar o batismo por aspersão. Falaremos também sobre as imagens, o culto às imagens, a idolatria, e mostraremos que o fato da igreja ter imagens inocentes nos seus templos, em nossas casas, isso não configura de forma alguma idolatria. E também queremos abordar outros dogmas de fé. Ainda na pregação, queremos expor com a graça e assistência do Espírito Santo. Batismo. Alguns anos atrás, uns 3 anos talvez, eu estive na UTI pediátrica do Hospital da Criança, no setor sul, em Goiânia. E deparei com uma criança que tinha um câncer intratorácico e extratorácico. O câncer já havia saído da cavidade torácica, era uma criança que estava morrendo. O testemunho pediátrica por uma de nossas irmãs, ele é assinado por uma médica e pela enfermeira-chefe da UTI pediátrica, que na época ela estava e testemunhou o milagre que aconteceu nessa criança. E eu recebi também do Hospital da Criança, gentilmente, as fotografias da criança antes e depois, como um testemunho médico da ciência, mostrando um milagre que aconteceu no batismo de uma criança. O milagre através do batismo. Nesta UTI conviveu conosco uma criança muito querida, Larissa de Souza Brito. A doença que se manifestou em Larissa, já nos primeiros dias de vida, até então não tinha sido observada em pacientes daquela idade, no hospital que trabalho, ou seja, um tipo raro de hemangiomatose no fígado. Larissa, aqui em Goiânia, tinha todos os tipos de especialistas e constantemente era levada ao Hospital Araújo Jorge para receber radioterapia. Tudo que os especialistas tentavam não dava resultado. A patologia não mudava. Os dias foram se passando, os meses, e Larissa, ao completar 1 ano de vida, pesava menos de 3 quilos. E isso com muito esforço por parte da nutricionista do hospital. Nessa época, o câncer já estava exposto, fora da cavidade torácica. Era interno e externo. Além do mais, segundo a cardiologista do hospital, a doutora Railda Elias Raposo, Larissa possuía um sério problema cardiológico e seria necessário, no mínimo, 3 intervenções cirúrgicas delicadas para que seu coração pudesse funcionar melhor. Estavam apenas esperando que melhorasse a resistência do organismo da criança para fazerem a primeira operação. Porém, o estado de saúde dela continuava crítico. Larissa, com 1 ano de idade, não falava, ou melhor, não balbuciava nome algum, não tinha forças para segurar nada, nem mesmo a mamadeira. Quando conseguia segurar alguma coisa, era a sua chupeta, e por poucos segundos. O único brinquedo que conseguia segurar era um balão. Com 1 ano de idade, época em que a maravilha de Deus aconteceu em sua vida, Larissa nunca havia saído da UTI do Hospital da Criança. Não passou um dia inteiro sequer com seus familiares em sua casa. Nasceu e já ficou internada. Nas raras vezes que teve alta, não ficava mais que algumas horas longe do hospital. Tinha alta de manhã, à tarde mesmo voltava. Os médicos tinham muito medo que uma criança tão frágil adquirisse alguma doença hospitalar que agravasse ainda mais seu quadro de saúde.
Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Por isso mesmo, Larissa se tornou bastante conhecida por todos no hospital. Mas Deus é Pai. Um dia, para a felicidade de Larissa e de todos nós que trabalhávamos na UTI pediátrica, Deus enviou um servo, um mensageiro, Roberto Tanus. Era de manhã e eu trazia Larissa em meus braços quando Roberto bateu à porta da UTI. Perguntou sobre uma criança que estava internada, mas quando notou a pequena Larissa em meus braços, ficou comovido com seu estado de saúde. E perguntou em seguida: essa criança é batizada? Respondi que não, pois seus pais eram testemunhas de Jeová e não acreditavam na validade do batismo de crianças. Então, ele disse que, nos casos de emergência onde a criança estiver correndo risco de vida, qualquer leigo pode fazer o batismo. Dê-me um copo d'água, pediu Roberto. Ali mesmo na UTI, com Larissa em meus braços, ele a batizou. Naquela mesma semana, Larissa teve alta e não precisou mais ser internada na UTI deste hospital. Depois de 90 dias, Larissa voltou para fazer os exames de rotina. Estava pesando 7,2 kg. Os médicos ficaram pasmos. Veja as fotografias em anexo. Antes, quando estava doente, e depois que foi curada, pois os exames não constaram doença alguma. Em abril de 2000, Larissa fez 4 anos, retornou ao hospital apenas para fazer exames de rotina. Ela está curada, está linda, saudável e não ficou sequela alguma daquela terrível doença que estava consumindo seu corpo. Contei tudo o que aconteceu aos pais de Larissa. Mesmo diante do milagre, continuaram na sua religião. Sei perfeitamente que Deus opera seus milagres em quem Ele quer, seja qual for a sua religião. Eu, de minha parte, não cesso de dar glória a Deus por tudo o que aconteceu. Que Deus seja louvado. Ao sermos batizados, nos tornamos templos do Espírito Santo. 1 Coríntios 3:16 e 6:19 a 20. Um grande milagre acontece quando recebemos a água do batismo. O Deus que fez o universo passa a fazer morada em nosso pobre coração. Quando Larissa foi batizada, a presença divina trouxe-lhe vida, e vida em abundância. Glória a Deus! Quem assina essa carta aqui é Denise Aparecida Silva, enfermeira da UTI pediátrica, e doutora Railda, médica pediátrica responsável pela UTI. Deus seja louvado. Glória a Deus. Glória a Deus. Bastaria esse testemunho para nós dizermos que é preciso batizar os cristãos, os fiéis, os que precisam do batismo desde a mais tenra idade. Nós que somos pais, fazemos opções para nossos filhos, muito antes que eles cheguem à idade da razão. Ministramos vacinas, fazemos escolhas de roupas, nós ainda escolhemos escolas, porque sabemos que isso vai ser bom para eles. Ora, se nós queremos imunizar os nossos filhos contra os vírus desse mundo, por que não imunizá-los desde que comecem já a vir ao mundo contra Satanás? Infelizmente, muitas pessoas pensam que o batismo é apenas um cancelamento dos pecados do homem velho para que a pessoa nasça de novo, mas se esquecem também que o batismo é, antes de tudo mais, comunicação da graça de Deus. A Trindade vem com todo o seu poder de cura, de virtudes, de amor, para empurrar o cristão até o dia da sua salvação para entrar no céu. O Espírito Santo envolve e vai levando a pessoa a trilhar os caminhos do Senhor. Olha, nós sabemos que as crianças começam a andar com 1 ano de idade ou menos. E por que não deixá-las aprender a caminhar com Deus desde os tempos
em que já começam a respirar nesse mundo, este argumento humano já seria suficiente para nós então validarmos o batismo de crianças. Esse testemunho dessa criança com câncer, desenganada, que foi curada não só do câncer, mas foi curada do coração. Era preciso no mínimo 3 intervenções cirúrgicas até o coraçãozinho dela estar perfeito, porque quem passou a habitar no coração espiritual daquela criança foi o Espírito Santo. Mas vamos aos argumentos bíblicos também. Nós vamos mostrar que o costume de batizar crianças é um costume apostólico, da patrística, ou seja, dos primeiros padres apostólicos. Nós podemos retirar algumas frases que constam na nossa apostila, na página número 15. Assim nós podemos então citar uma frase de Santo Irineu, que é do século II da era cristã, aquele que começou a olhar para os cristãos, recebeu também esse sacramento e foi testemunha dos Atos dos Apóstolos. Ele pegou todos aqueles continuadores da obra do Senhor nos primeiros cristãos. Assim diz Santo Irineu: Jesus veio para salvar todos aqueles que pelo batismo nasceram de Deus, isto é, os meninos, os jovens e os velhos. Esta frase que está nos documentos da igreja, ela em si já seria suficiente para mostrar que já no século II a igreja ministrava o batismo a meninos. Mas Orígenes, que foi um homem santo e também um historiador da igreja, ele também tem essa frase que está nos documentos da igreja. A igreja recebeu dos apóstolos a tradição de batizar também os recém-nascidos. Vamos à Bíblia. Em vários lugares da Escritura, a palavra de Deus menciona o batismo de famílias inteiras. Especialmente nos Atos dos Apóstolos, a palavra batismo de família, ela é comum em alguns lugares, onde cita que os apóstolos batizaram todos da casa. Casa, em grego oikos, em latim domus, que significa todas as pessoas de uma mesma família, avós, pais, filhos, netos, que moram e comungam o mesmo sangue. Assim é designada a palavra domus ou oikos, que significa casa em português. Tomemos, irmãos e irmãs, Atos 16, versículo 14 e 15. Assim diz a Escritura, eu lerei na Bíblia João Ferreira de Almeida. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. 15. E depois que foi batizada, ela e a sua casa. Aqui a família de Lídia, toda ela foi batizada. Ela e sua casa. Também no mesmo capítulo 16, já no versículo número 30, quando Paulo e Silas são libertos da prisão, o carcereiro abraça a fé, vendo o milagre que tinha sido realizado pela mão dos apóstolos. Então, o carcereiro vai perguntar a Paulo e Silas, lá no versículo número 30, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário para que eu possa me salvar? Versículo 31. E eles disseram juntos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família, que traz tu e tua casa. Versículo 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa, hein? 33.
E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Ou seja, São Paulo batizou aqui uma família inteira. E essa comprovação de que São Paulo realmente batizou uma família inteira, nós olhamos em 1 Coríntios 1,16. São Paulo vai falar que batizou toda a família daquele carcereiro. E aqui ele vai dar qual é o nome do carcereiro, que se tornou um grande santo da igreja. Vou começar no 14 para você entender. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Versículo 16. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. São Paulo fala que batizou a família de Estéfanas. Ora, toda família tem crianças. E as crianças estão incluídas naquele clima de fé. Por que que a igreja primitiva batizava a família inteira, desde mamando a caducando? Porque a igreja estava ciente que ali haveria um clima de fé propício para a criança crescer já na graça de Deus, impulsionada pela força do Espírito Santo. Esse é o costume apostólico, batizar a família inteira. Mas os apóstolos não batizavam crianças que eram filhos de pais pagãos. Até hoje a igreja continua com esse costume, porque a igreja prefere deixar que as crianças cresçam e depois façam a opção de fé depois, para não termos tantos batizados que não vivem o seu batismo. Quando Jesus, em Mateus 28, ele dá uma ordem para batizar, ele não estipulou idade mínima, mas ele disse todos, e todos estão incluídos as crianças. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não estipulou idade mínima, de forma alguma, mas ele disse: ide por todo mundo, fazei discípulos meus todas as nações. E as crianças também fazem parte das nações, é claro. Também Marcos, capítulo 16, versículo 16, Jesus fala de duas coisas que nos podem trazer a salvação: a fé e o batismo. E ele fala lá em Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus fala: quem crer e for batizado. A ordem de batizar vem de Jesus, e Jesus não estipula idade mínima para a pessoa receber o sinal de que faz parte da família de Deus. Portanto, esse argumento é suficiente para mostrar que a igreja está correta em ministrar o batismo de crianças. Além desse testemunho que nós acabamos de ler, desses profissionais de saúde, nós temos dezenas e dezenas de pessoas que são verdadeiros milagres quando a criança foi batizada em momento que já estava à morte, voltou à vida. E quantas famílias têm testemunhos semelhantes de pessoas que foram salvas pelas águas do batismo? Erga a mão aqui os meus irmãos que já conhecem na sua família um caso de batismo de milagre. Levanta a mão. Olha quantos. Aqui temos mais de 10 pessoas que levantaram as mãos e disseram que nas suas famílias também aconteceram esses casos de milagres pela água da salvação do batismo. O próprio apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos, o apóstolo dos gentios, acredito que o maior pregador dentre os apóstolos, sem desmerecer Pedro. Mas vejamos na ocasião em Atos 9, vejamos a ocasião em que o apóstolo
ele cai do cavalo, ele recebe a revelação de Jesus, ele é mandado para a rua direita, ele fica hospedado na casa de um homem em Damasco, e Deus manda um profeta, um dos seus, para ir até a rua direita para batizar Paulo. Atos 9, versículo 11. O Senhor vai se revelar a Ananias. O 10 diz assim: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, porque eis que ele está orando. Então, onde quer que estava São Paulo? Estava na beirada de uma piscina tomando água de coco na cidade de Damasco? Não, ele estava na rua direita completamente cego, na casa de um homem chamado Judas, que o acolheu. E Deus manda que Ananias vá àquela casa. E assim diz no versículo 17: e Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. O que está escrito? E mergulhando foi batizado. O que está escrito? Ele, levantando-se, foi batizado. E o próprio apóstolo, quando ele está diante do Sinédrio, Paulo, ele vai testemunhar que foi batizado em pé. Vejamos o discurso de São Paulo ao Sinédrio, lá nos Atos dos Apóstolos 22, versículo 16. Para não perdermos o contexto da passagem, eu vou ler alguns versículos antes. Versículo 13, eu começarei no 13, mas o que eu quero que você preste atenção é o 16. Vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, é Ananias, ele está falando de Ananias. O 12 fala que um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, irmão Saulo, recobra a vista. E naquela mesma hora vi. 14. E disse ele: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz de sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. 16. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. O termo batizar, latim batizare, significa não somente mergulhar, mas lavar-se e purificar-se. Tanto que no versículo 16, você está vendo o que Ananias está te dizendo: levanta-te, batiza-te e lava-te dos teus pecados. Nosso costume de tomar banho e lavar-se não é mergulhando, mas a água caindo de um chuveiro, de uma fonte. É a forma mais simples de se lavar. Também a forma mais simples de se batizar naquela época era o batismo por aspersão. Aquele em que a quantidade de água não era importante, mas apenas representava que por aquela água ele estava morrendo para o homem velho e ressuscitando com Cristo para viver uma nova vida de batizado. O apóstolo São Paulo, lá em 1 Coríntios 10, ele vai nos dizer que também os israelitas, quando passaram com o seu povo todo no Mar Vermelho, saindo da escravidão do Egito, Paulo vai dizer que ali foi o batismo deles.
1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 e seguintes. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então Paulo está dizendo que os israelitas foram batizados. E como que eles foram batizados? Eles passaram a pé enxuto. E quem, aliás, que recebeu o batismo por imersão foram os egípcios, que vinham atrás e foram encobertos pelas águas e morreram afogados. Ao contrário, os israelitas foram batizados sem receberem uma gota de água. A igreja afirma, inclusive, que muitos dos primeiros cristãos que morreram sem serem batizados e faziam parte do grupo dos catecúmenos, que era um grupo de pessoas que por 3 anos se preparavam para receber as águas do batismo. Muitos deles morriam antes mesmo de receberem o sacramento do batismo. E a igreja, com muita autoridade, fala que esses primeiros cristãos foram batizados no seu próprio sangue. Esse é o batismo do martírio, é o batismo do sangue. Eles morreram batizados no próprio sangue. Como também existe o batismo de desejo. A pessoa morreu sem receber o batismo e desejava profundamente receber o batismo e morreu antes. Também morreu batizado no seu próprio desejo. Queridos irmãos e irmãs, não é a quantidade de água que vai conferir a presença do Espírito Santo. E eu lhes pergunto então, onde é que nossos irmãos protestantes, que levam muito a sério o batismo, onde é que eles inventaram que a única forma correta de batizar é o batismo por imersão? De onde eles tiraram esse termo de descer as águas? Tomemos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Na ocasião em que Felipe está indo para um lugar deserto para, sob as ordens do Senhor, encontrar um servo da rainha da Etiópia. E o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. É famosa esta faixa de Gaza. O que vem a ser essa faixa de Gaza? É uma faixa com uns 8 quilômetros de terra, espremidos entre o mar Mediterrâneo e a planície que já se abre para Jerusalém. A faixa de Gaza é um lugar de montanhas, onde historicamente nunca houve nenhum rio caudaloso que possa encobrir uma pessoa. Não existe nesta faixa de Gaza, de forma alguma, nenhum lago. Mas a faixa de Gaza, ela é famosa historicamente. Nunca houve mais do que nascentes de águas nos sopés das colinas, apenas nascentes de água que dá para molhar o tornozelo. Nem o joelho não dá para encobrir, historicamente. É por isso que todas as vezes que a gente tem que ler uma palavra, nós temos que levar em conta o aspecto literal, analógico, geográfico, costume, linguística, para analisar um trecho da Escritura. Você não pode ler a Bíblia somente pegando o que está no versículo. Isso se chama fundamentalismo. É ler o texto sem levar em conta o contexto. É perigoso. E a chave para você desvendar todos os pegas dos irmãos protestantes é tomar o texto no contexto, porque eles são mestres em pegar o texto fora do contexto. Vejamos então o lugar onde Filipe vai batizar o servo eunuco da rainha da Etiópia. Versículo 36. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. Olha o termo bíblico. Chegaram ao pé. Qual a ideia que vem à sua cabeça? Muita água? Ao pé.
de alguma água, ao pé. A palavra da Bíblia João Ferreira de Almeida é muito boa, para você mostrar o que realmente é a situação geográfica. Ao pé de alguma água. E disse eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. 38. E mandou parar o carro. E desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E desceram ambos à água. Significa que eles mergulharam? Esse termo é suficiente para dar a impressão a você que eles foram mergulhados na água? Negativo. Aqui o aspecto geográfico não leva a gente a pensar que ele mergulhou. Ao contrário, ele chegou ao pé de alguma água, e ao pé desta água, o que fez então o apóstolo? Derramou água na cabeça do eunuco, o que era a única coisa possível de se fazer, já que para mergulhar uma pessoa ali, nem deitada seria possível. Mas o que os protestantes pegam esse trecho? Tem que descer as águas. Espera aí, Felipe não mergulhou o eunuco na água, porque esse lugar, historicamente, a faixa de Gaza, nunca teve água suficiente para encobrir uma pessoa. Portanto, o argumento dos meus irmãos protestantes está derrubado também. Não é suficiente para mostrar para nós que a quantidade de água é que confere a presença do Espírito Santo. Pelo contrário, o próprio apóstolo Paulo foi batizado sem ser o batismo por imersão. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer para nós, lá em Efésios 4, versículo 5, Paulo fala assim: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Quantos batismos existem? Um só. Roberto, e aquela pessoa que de repente ela era um católico batizado, e de repente chega lá assim: aleluia, glória, aleluia, eu fui batizado de novo, eu nasci de novo, eu tenho o Espírito, glória. Alguns a gente chega a fazer força, parece que está chupando house. Senhor, glória a Deus. Adiantou esse batismo? Adiantou? Não adiantou. Agora, a pessoa que faz isso conscientemente comete um grave pecado. Aquele que faz isso inconscientemente, tudo bem, é um pecado, mas não vai levar à condenação. Você tem ou não tem certeza que recebeu o Espírito Santo no seu batismo? Tem ou não tem? Você tem certeza que ele lhe inspira? Tem ou não tem? E se você batizar-se de novo, para que venha a ser esse batismo? Para você receber de novo o batismo? Você estaria negando que tem o Espírito Santo já desde já. Portanto, você tem uma responsabilidade: viver o seu batismo como templo do Espírito Santo, honrando o seu corpo, não deixando que ele seja usado como objeto sexual. Se você tem consciência de que a Trindade habita em você e habita no outro, você respeita e você procura não guardar mágoas do outro, porque você está guardando mágoa de alguém que tem Deus dentro de si. Se alguém fala que ama Deus que não vê, não amando o próximo a quem vê, como pode estar nele o amor de Deus? É um mentiroso. Se nós amamos a Deus a quem não vemos, temos que amar o próximo a quem vemos. Era isso que eu queria falar para vocês sobre batismo. Mas o mais importante é que nos últimos dias nós temos sido bombardeados não tanto pelo batismo de imersão, mas nós temos sido bombardeados principalmente em função de que somos chamados pelos protestantes, pelas seitas mais modernas, não as igrejas do CONIC, não aquelas igrejas da Reforma, mas essas seitas protestantes mais modernas têm nos falado que nós somos idólatras, porque temos imagens, que é proibido fazer imagem, e nós vamos então já começar esse argumento sobre as imagens. Vamos começar já. Vamos primeiro aos lugares da Bíblia onde os protestantes afirmam que é proibido fazer imagens, mas nós não podemos perder
em conta aquela regra de ouro da teologia: o texto no contexto, para não virar pretexto. Então, nesse finalzinho da primeira parte da pregação, eu ainda quero mostrar as passagens principais sobre a proibição de se fazer imagens. Comecemos em Êxodo 20, 3 e 4. Veja o que diz a palavra, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Preste atenção no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Essa passagem pode se aplicar a santos? Nessa época já havia santos? Nessa época já havia Nossa Senhora Maria? Não. O contexto da passagem é sobre o quê? Outros deuses. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Ele está proibindo imagem de quê? De santo? Ou imagem de Deus estranho? Deus estranho. Tomemos também Deuteronômio 5, versículo 7. Quinto livro da Bíblia, que fecha o Pentateuco. Estas duas passagens principais são tomadas fora do contexto, o que é um crime na teologia. Isso é crime. Isso é querer ser tendencioso. Versículo 7. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros. Mas os meus irmãos protestantes começam no versículo 8 e tiram o 7. E querem aplicar o 8 para as imagens de santos, sendo que aqui está falando imagem de deuses estranhos. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança ao que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás. Não prestarás culto. Render culto é adorar. Estas duas passagens não podem ser usadas para serem aplicadas para a imagem de santos. E veremos na segunda parte da pregação, nós veremos que o mesmo Deus que proíbe que se faça imagens de ídolos é o mesmo Deus que manda fazer imagens santas, não para adoração, mas para que possa indicar que aquele lugar é sagrado. O mesmo Deus que proíbe ídolos, nós vamos ver na segunda parte. Eu vou mostrar em vários lugares da Escritura, lugares onde Deus manda fazer imagens, mas para o uso correto, para indicar que ali existe alguém que reza, que ali existe um lugar sagrado. Amém? Continuemos a palavra sobre imagens. Citei duas passagens onde Deus proíbe que se faça imagem de ídolos de deuses estranhos. Tem muito mais passagens, mas essas são as principais. Tem várias, onde sempre o contexto é a punição de Deus contra a idolatria de imagens de ídolos, de Baal, de Aserás, de cobras, de etc e tal, outros tipos de imagem, mas Deus vai se servir até de uma imagem de cobra, para mostrar que a imagem em si, ela não é causadora da idolatria. Aqui eu vou mostrar que até mesmo Deus se serviu até de uma imagem de uma cobra, que Deus se serve das imagens, que as imagens são sinais de Deus. Comecemos, irmãos e irmãs, em Gênesis 1:26. E Deus fez o homem à sua imagem, e conforme a sua semelhança. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Qual foi a imagem mais perfeita? De modo que quem olha para essa imagem, vê Deus. Pegue lá 2 Coríntios 4:4. A imagem mais perfeita que Deus fez. Deus fez um homem, a sua imagem e semelhança. Mas aqui na terra, Deus quis caprichar e fazer uma imagem, de modo que quem olha para essa imagem vê o Pai. Assim diz a palavra. Versículo 3 para você entender. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para aqueles que se perdem.
nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Qual que é a imagem mais perfeita de Deus? Jesus Cristo. E agora veja aqui em 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então o Espírito do Senhor, ele vai esculpindo em nós a face de Cristo, a tal ponto que Pedro, lá em Lucas 22:56, mesmo Pedro tendo tentado negar 3 vezes que ele não se parecia com Jesus, por 3 vezes ele foi reconhecido, porque Jesus esculpiu na face de um simples pescador a sua própria imagem. E essa é a nossa função. No mundo nós temos que ser imagem de Cristo. A imagem tem seu sentido. Eu estou falando de imagem. Eu não estou falando de idolatria. Eu estou falando da necessidade de ser imagem. E agora peguemos os lugares na Escritura onde Deus dá importância à imagem, já que Deus fez a imagem do seu Filho e nos fez a sua imagem também. Tomemos então Êxodo 25:17. E eu vou pegar o instrumento, o objeto mais importante dos judeus, que era a Arca da Aliança. E eu vou mostrar o que é que tinha em cima da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o objeto mais importante e mais venerado, mais respeitado dos judeus. Os judeus se dobravam, ajoelhavam na frente da Arca da Aliança, porque era um objeto sagrado que Deus mandou construir aquela arca para ser o depositário das pedras da lei, para ali guardar o depósito do testemunho de Deus. Vejamos, irmãos e irmãs, versículo 17, veja o que tinha em cima da arca. Também farás um propiciatório de ouro puro, o seu comprimento será de 2,5 côvados, e sua largura de 1,5 côvado. 1 côvado mede mais ou menos meio metro. Côvado à medida que vai do meu cotovelo ao meu dedão. 2,5 metros, 1,25 metro, mais ou menos. 2,5 côvados dá 1,25 metro. Esse era o comprimento da Arca da Aliança, 1,25 metro. Não era muito grande não. Versículo 18. E farás também 2 querubins de ouro. O que é querubim? Anjo. De ouro batido, e os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades por ele. E no versículo 20 seguinte, vai mostrar que os querubins vão estar com as asas tocando uma da outra, de frente assim. Ó. Quem já assistiu aquele Indiana Jones e a Arca Perdida? Aquela é a réplica perfeita da Arca da Aliança. Daquele jeitinho. E Arão, Moisés, Josué, se prostravam e se ajoelhavam na frente da Arca da Aliança, que tinha imagem de anjo. Também no templo de Jerusalém, o mais santo de toda a terra, como falavam os judeus, nós podemos também verificar em 1º livro dos Reis, 1 Reis 6, 23 a 25. Olha a ordem do Senhor. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. 1 Reis 6, 23. E a asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim, outros 5 côvados. Ou seja, Deus mandou fazer a figura de 2 anjos, que cada anjo media 5 metros de altura, e as asas de cada anjo eram 2,5 metros de asa. Ora, eu pergunto a vocês, aqueles anjos lá eram objeto de idolatria? Era imagem ou não era? Deus mandou ou não mandou fazer imagem? Algum dos judeus que entrava no templo ficava lá no pé da imagem adorando ela? Por que aquela imagem era importante?
Aquela imagem mostrava que o artista que fez aquela imagem queria mostrar uma realidade maior, que naquele lugar era um lugar onde também os santos e os anjos veneravam, que os anjos veneravam aquele lugar, os anjos também estavam ali para adorar o Deus verdadeiro. Aquelas imagens eram um sinal de que era um lugar de adoração, mas as imagens não eram para adoração. Números 21. Pegue o livro dos Números, capítulo 21, e vamos ver que Deus se serve da imagem de uma cobra feita de metal, de bronze, portanto metal vermelho, e Deus vai se servir em Números 21, de 4 a 9. Aqui Deus vai mandar que Moisés faça uma imagem, e essa imagem vai ser usada para levar os israelitas a ficarem se envenenando de picada de cobra. Versículo 4. E partiram para o Monte Hor, caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Versículo 5 do capítulo 21. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste sair do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui não há pão nem água, e nossa alma tem fastio deste pão vil. Estavam reclamando do maná. Ô povo ingrato. Versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo e morreu muita gente. E o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente de metal, uma serpente ardente, e põe-na sob uma haste, e todo aquele que for picado por uma serpente, olhando para ela, viverá. Leia o versículo 9. Ele fez o que? Uma serpente? O que ele fez com essa serpente? Colocou ela em cima de um poste, e todo aquele que olhava para a serpente de bronze ficava curado da picada, do veneno da serpente. Deus usou uma imagem. Eu pergunto, era a imagem de bronze que tirava o veneno da serpente? Era? De forma alguma. Mas a imagem servia? E qual préstimo tinha esta imagem? De modo que quando a pessoa era picada por uma serpente, ela lembrava, olhava para a serpente de bronze e lembrava do seu pecado, que é murmurar contra Deus. Esta imagem serviu para o bem do povo ou não serviu? Essa imagem fez bem ao povo ou não fez? Quer dizer que imagem tem boa serventia ou não tem? Mas é possível fazer uma má serventia? É possível usar de um jeito ruim a imagem? É? Então vamos ver o mau uso dessa imagem. 2 Reis 18:4. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Tobias, Esther. Aí vem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias. Aí vem os livros sapienciais, até chegar em Apocalipse, 72 livros para você decorar. Aqui são os feitos do rei Ezequias. Veja o que fez Ezequias. Muito tempo depois do povo já havia tomado posse da terra de Canaã. Muitos anos depois. São os feitos do rei Ezequias. E fala no versículo 4 que ele tirou os lugares altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, porque é nos bosques que o povo fazia as idolatrias, os cultos à prostituição sagrada. E fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Ou seja, muito tempo depois, aquela estátua que Moisés fez e pôs em cima do poste daquela serpente, muito tempo depois, o povo começou a fazer um mau uso e adorar aquela imagem e queimar incenso àquela imagem. Eu lhes pergunto, era este o uso da imagem que Deus queria que o povo fizesse dela? Era para isso que Deus mandou fazer aquela imagem?
Quer dizer que é possível fazer o mau uso da imagem? É possível fazer o mau uso da imagem, mas o católico que é consciente não faz o mau uso da imagem, que é adorar a imagem. Mas a imagem tem sua serventia? Tem. Tanto que lá em João capítulo 3, versículo 14, Jesus vai comparar a imagem usada por Moisés, aquela imagem levantada sobre o poste, João 3,14, Jesus vai mostrar que do mesmo modo que a serpente foi erguida no deserto, assim será erguido o Filho do Homem, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. De tal modo Deus amou o mundo, versículo 16, que lhe deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 14, leia forte. Com Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que beleza. Jesus estava falando de que quando é que Jesus foi erguido do chão? Na cruz. Na cruz é que nós vimos a salvação de Jesus. Ora, se o povo olhava para aquela serpente do deserto e ficava curado do veneno da murmuração, quando olhamos para a cruz de Cristo, ficamos também livres do veneno do egoísmo. Todas as vezes que eu olho para a cruz de Cristo, aqui foi cancelado, os meus pecados foram cancelados. E a cruz, engraçado, a cruz era o símbolo da maldição. Veja, Gálatas 3,13, a cruz era o símbolo da maldição. Sim, porque estava escrito lá no livro de Deuteronômio 23, 21, que todo aquele que fosse suspenso no madeiro, ele era um maldito. Veja, Gálatas 3,13 e seguintes. Vamos juntos? Gálatas 3,13. Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que for suspenso no madeiro. Então era essa lei. Antigamente, todo aquele que fosse suspenso no madeiro era um maldito, não podia ter descendência, e se tivesse alguma descendência, os filhos não podiam se casar, porque eram filhos do maldito. Aquele que fosse suspenso no madeiro era alguém que foi castigado por Deus, alguém que era objeto de abominação. E o que Jesus fez? Jesus morre uma morte de abominação, Jesus morre uma morte de maldição, e a pior maldição que perde a autoridade é a morte, fruto do pecado. A morte é o resultado do pecado, mas quando Jesus morre na cruz não tendo pecado algum, quando Jesus vai para a cruz e morre uma morte de maldição, sem ter nenhuma maldição pesando sobre ele, aqui está cancelada a morte, e a maldição do pecado tem fim em Jesus. Leia o versículo seguinte. Assim, pois, o que fala? A bênção de Abraão se estende aos gentios, e pela fé em Cristo Jesus recebemos o quê? O Espírito prometido. Foi aqui na cruz, do peito aberto de Jesus, onde vazou a água do Espírito Santo, que nós recebemos a bênção do Espírito Santo, a bênção de Deus. A cruz é o símbolo da vitória. A cruz que era antes maldição, Jesus transforma esse símbolo lá de Moisés, que levantou a serpente, também Jesus erguido do chão, e agora a cruz não é mais o símbolo da maldição. Agora a cruz é o símbolo da vitória. Jesus usa o símbolo, Jesus usou o símbolo, usou a imagem da serpente erguida no deserto para mostrar a grande bênção da cruz. Portanto, se aquele que olhava para uma serpente era curado de qualquer picada de veneno, aqui na cruz nós somos vacinados contra o veneno de Satanás. Sabedoria 16, versículo 5. O livro de sabedoria foi coletado por Salomão entre os seus sábios, escrito por Salomão, claro, porque ele que foi o mentor, mas os sábios de Salomão catalogaram muitas histórias dos sábios, e esse livro de sabedoria é lindo, e o capítulo 16 de sabedoria, versículo 5, é um livro que é lá do tempo dos judeus de Alexandria, foi traduzido primeiramente para o grego,
lá pela tradução dos 70 intérpretes, e infelizmente é um livro que falta entre os irmãos protestantes, que resolveram adotar o cânon restrito e não o cânon amplo, que era o mais usado pelos primeiros cristãos. Durante 1500 anos, os cristãos sempre tiveram esse livro na Bíblia. Mais de 500 anos para cá, na Reforma Protestante, os protestantes, movidos por Martinho Lutero, resolveram tirar esse livro, que era um livro que 1500 anos antes de ter a Reforma Protestante, tinha na Bíblia. Sabedoria 16, versículo 5. Veja o que diz a palavra. Evidentemente, quando o cruel furor dos animais os atingiu também, e quando pereceram sob a mordedura de sinuosas serpentes, vossa cólera não durou até o fim. A passagem está dizendo sobre o quê? Aqui é a ocasião da serpente no deserto. Continuemos, irmãos, todos juntos agora. Foram, por pouco tempo, atormentados para sua correção. Eles possuíam um sinal de... Eles possuíam o quê? Sinal de salvação. Imagem é um sinal de salvação. Continuemos, essa leitura ela é muito boa. Continuemos. Olha, eles possuíam um sinal de salvação que lhes lembrava os preceitos da vossa lei. E quem se voltava era salvo, não em vista do objeto que olhava, mas por vós, Senhor, que sois o Salvador de todos. Olha que lindo. Era o objeto que salvava. Eles eram salvos em virtude do objeto que olhava, mas pela fé em quem? No Deus que fez o céu e a terra. Portanto, Deus mandou que se fizesse imagem ou não mandou? E pode-se fazer um mau uso da imagem? Mas a imagem serve para boas coisas? Ora, os pedagogos dizem que a linguagem mais útil é a audiovisual. Olha, muitas vezes eu já vi pessoas, eu lembro de um caso de um mendigo, quando era na igreja São Judas, e ele todo dia, ele entrava antes da missa e ia quadro por quadro da Via Sacra. Mas ele sabia das histórias pelos quadros que aquele pintor havia pintado. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, os quadros e as imagens eram as leituras dos mais iletrados, porque ainda hoje grande parte da população é analfabeta, e muito mais nos tempos passados, em que livro era coisa caríssima, e que poucos podiam estudar. Comprar um livro era algo caríssimo. Então, onde é que o povo ia aprender a ler? Olhando as imagens, olhando os quadros da Via Sacra. Quando a gente olha para aquele quadro de Jesus batendo na porta, em que a porta não tem maçaneta do lado de fora, eis que estou à porta e bato. A gente olha para aquele quadro e a gente sente que Deus quer que a gente abra a porta do nosso coração. São imagens que falam, que evangelizam. E os nossos irmãos protestantes não sabem disso. E acusam os católicos que têm essas inocentes imagens de sermos idólatras. Ora, também o templo de Jerusalém tinha imagem de anjos, e em nenhum lugar da Escritura Deus proíbe que se faça imagem de santos e imagem de Nossa Senhora. Em nenhum lugar. A verdadeira idolatria é outra. Sabe o que quer dizer idolatria? É colocar no lugar de Deus um objeto ou uma pessoa. A verdadeira idolatria, queridos irmãos, não é o culto às imagens. Existe uma idolatria mais cruel, que mata, que empobrece. Existe culto ao dinheiro. Ah, queridos irmãos e irmãs, foi uma das causas de Martinho Lutero ter apontado o dedo para a Igreja Católica e dizer que ela estava correndo atrás de dinheiro, vendendo indulgências. Hoje não se pode mais dizer isso. Não se pode mais falar isso da Igreja Católica. E nessa revista, isto é,
do dia 27 de dezembro de 95, número 1369, aqui está a fotografia do bispo Edir Macedo, como arrancar dinheiro em nome de Deus. E aqui na página 17 da mesma revista, isto é, e está lá escrito assim, ou dá ou desce. Na nossa igreja é desse jeito. Sim, o Deus que serve essa igreja é o Deus do dinheiro. Esse tipo de idolatria não tem na igreja católica. Não podeis servir a Deus é o dinheiro. E tem muito protestante adorando a imagem do dinheiro, do dólar, das cédulas, dos carrões importados. A gente olha os padres, não estão com esses carrões em todo não, mas você olha para os nossos irmãos protestantes, pastores, andando de carrão importado, enquanto seus fiéis pagam dízimo, dão tudo para que eles tenham uma vida confortável, muito chique, enquanto eles padecem nos seus ônibus, andando nos seus ônibus, muitas vezes sofrendo. Essa idolatria, eles não falam contra não, e acusam os católicos de serem idólatras. E a idolatria do sexo, que tem pessoas que idolatram o corpo. Claro, o corpo deve ser cuidado, deve-se fazer prevenção contra câncer, deve-se fazer caminhada, ginástica, mas o corpo seu não pode mandar em você. E quando as pessoas idolatram o corpo, idolatram o sexo, idolatram pessoas, meu Deus do céu, essa idolatria está nas televisões. Quantas pessoas, aquelas meninas, quando vê os ídolos, passa a noite inteira esperando só um sorrisinho, um aceno de mão. Ele acenou para mim. Pelo amor de Deus, esse tipo de idolatria que escraviza, que a pessoa se entrega o corpo e faz de tudo para aquele ídolo, levar ela para a cama, faz de tudo porque é o ídolo. E esse tipo de idolatria, por que os irmãos protestantes não denunciam e silenciam e querem dizer que a igreja católica que é idólatra? E esse tipo de idolatria por aí, de materialismo, de poder, de querer usar o poder para oprimir as pessoas e para ser o bom, gostosão. E quando as pessoas idolatram o poder, tem dinheiro que não acaba mais, mas quer estar mandando e quer ter o poder. Esse tipo de idolatria não se fala nas igrejas protestantes, se calam. É esse tipo de idolatria que é cruel, que empobrece, que impede os cristãos de repartir o dinheiro. Porque Deus não impede que as pessoas tenham dinheiro, não, tenham posse, mas o amor ao dinheiro é a razão de todos os males, é o amor ao dinheiro. Deus não quer o amor ao dinheiro quando as pessoas têm dinheiro, mas faz o bem com o dinheiro, ajudam o outro, ajudam missionários, ajudam obras como a associação que nós temos. Mas o amor ao dinheiro é verdadeira idolatria. Como é que eles podem falar que a igreja católica é idólatra, se tanta idolatria encontramos entre eles? E o pior, que não respeitam o matrimônio. Somente a Igreja Católica afirma que o matrimônio é indissolúvel. Somente a Igreja Católica afirma que não se pode acabar com um casamento canonicamente correto. O capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, Jesus é claro, não separe o homem o que Deus uniu. E os fariseus e doutores da lei foram até Jesus e falaram a ele: Senhor, Moisés mandou que a gente desse carta de divórcio. E Jesus fala para ele: é por causa da dureza dos vossos corações, mas no princípio não foi assim. Deus fez homem e mulher, por isso o homem deixará a sua casa e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E todo aquele que despreza a sua mulher e casa com outra comete adultério, a não ser no caso de matrimônio falso. É o único lugar que Jesus fala que a pessoa pode se casar quando teve um matrimônio falso. A igreja não anula casamento canonicamente correto. A igreja não anula casamento. A igreja declara que certos casamentos nem existiram na sua raiz. Casou e o rapaz mostrou que era homossexual, não existiu casamento. Casou e o rapaz é ladrão, que escondeu a sua verdadeira profissão, não casou. Casou e recusou os filhos. A recusa prole é uma das condições para dizer que o casamento não existiu, que é um casamento falso.
Casou e mostrou que outra pessoa, casou sob pressão, casou grávido. São várias vezes que nós podemos levar esses casos a tribunais canônicos. E a igreja respeita muito aquelas pessoas que hoje estão na igreja e nem foram responsáveis pela dissolução da sua primeira união e hoje estão dentro da igreja honrando essa pessoa que talvez é o segundo ou terceiro marido. A igreja não aponta o dedo para vocês dizendo que vocês estão condenadas, mas a igreja não pode ministrar um segundo matrimônio porque os ministros do matrimônio é o casal. Como é que os meus irmãos protestantes apontam o dedo contra a igreja católica e chamam de idólatra, e entre eles não respeitam o sacramento do matrimônio, porque entre eles, para eles, o casamento não é sacramento. Pastores casam segunda e terceira vez, e chegam para os católicos que estão aí casados, e não, vem para a nossa igreja, lá você pode casar de novo. Casados, porque para Deus está casado para sempre. E cuidado, porque muitas pessoas querem convencer você de você passar para essas igrejas onde não respeitam o seu casamento, onde pastores casam segunda, terceira, quarta vez. Eu conheço obreiros que nesse ano tiveram 3 mulheres, obreiros da igreja Assembleia de Deus. Posso citar até nomes, porque não é sacramento entre eles. Ora, queridos irmãos e irmãs, como que você teria coragem de passar para uma igreja que chama a gente de idólatra, mas que não respeitam mais o princípio mais bonito da vida, que é o princípio dos matrimônios, do sacramento, que não respeita? Como que podem dizer que somos idólatras se eles não respeitam o início da vida, a constituição familiar, que é o matrimônio? Com que autoridade querem falar da igreja católica? Com que autoridade? Eu fico indignado, porque quando os católicos vão para essas igrejas e depois chega lá, minha amiga, se você tem um marido bonito, lá vai encontrar uma que vai estar de olho nele. Você só foi casado na igreja católica, aqui você é solteiro. Porque para nós você casou diante de Deus e de testemunhas. Você está casado independente de quem seja o ministro. Você está casado diante de Deus. Algumas igrejas que a pessoa casou no protestantismo, algumas igrejas, não está casado mesmo. Porque algumas igrejas não é matrimônio, não é sacramento. Algumas igrejas, a pessoa tem que confirmar o matrimônio na igreja católica. Sabiam disso? Pessoas que casaram entre os irmãos protestantes, como não há sacramento, em certas igrejas não há matrimônio, tem que vir para cá. Agora, eu conheço muitos irmãos meus protestantes que respeitam o seu matrimônio, respeitam, mas eu tenho que fazer esse alerta. Entre os meus irmãos protestantes, o casamento não é sacramento, não é indissolúvel. E o adultério, onde fica nisso então? Pega um pai e a mãe e olha para o filho e fala, os dois serão uma só carne. Tem como dividir o filho no meio? Tem? Então o casamento é indissolúvel. Agora, a igreja pede que vocês que têm problemas, muitos das primeiras uniões de pessoas que estão hoje amaziadas, muitos de vocês, o casamento de vocês nem existiu, e é preciso que vocês submetam a um tribunal canônico que vai analisar em cima da palavra de Deus, em cima da Bíblia, vai investigar. É um processo que dura 1 ano e meio, é demorado, mas vale a pena, principalmente aquela pessoa que quer saber realmente se esteve casada na primeira união. E eu conheço outros casais também que mesmo tendo tido uma primeira união santa, separaram por outros motivos e hoje estão com outras há 20, 30 anos, recebem até licença para terem os sacramentos em sua vida, porque a igreja ela é humana, ela ama, mas a igreja não pode passar por cima da palavra de Jesus. O que Deus uniu, o homem não separe. Quando você vai para a igreja e você faz aquela promessa diante do altar, é algo para sempre. Você está jurando, é um juramento do qual você está se comprometendo para sempre diante do Senhor. Para sempre. E o que eu vejo de mais bonito, sabe o que é? É que a partir do momento que você aceita ficar toda a vida com a pessoa amando, respeitando, você vai construindo um tipo de amor que não é mais um amor plástico, que isso aqui passa. Nós somos pó. Nós vamos virar pó. E é tão bom envelhecer ao lado de alguém que você ama, porque você começa a entender que por dentro dela tem coisa mais bonita,
Tem algo mais bonito. Luiz, quanto tempo você está casado com ela, Luiz? 22 anos. 22 anos. Como a senhora chama? Terezinha. Terezinha. Terezinha, a hora que você olhou pro Luiz assim, o que você viu de bonito nele? A gente procura olhar mais o coração, porque externo tá. Mas fisicamente era assim, um grandão, forte, atraiu, não atraiu? Traiu também. E ela, 22 anos passados, ela ainda é bonitona, não é verdade? Certo. Não é? Só que ela não tem aquela beleza daquela mocinha de 16 anos, nem você, aquele rapazinho de 23 anos. Mas eu pergunto a você, você começou a olhar nela uma boa mãe? Ele é um homem trabalhador, é verdade? Graças a Deus. Ela é uma boa mãe, é? Boa cozinheira também, é? Melhor ainda. Dá para perceber. Mas você começou a enxergar nela, hoje, você trocaria ela por outra mulher, Luiz? Nunca. Porque você aprendeu a olhar nela uma beleza que você não vê em outras pessoas, que é a beleza que se constrói com o tempo, que é a beleza, o amor ágape. O amor eros, esse de carne, às vezes você dá aquela olhada, nossa, que gatona. Mas aí você vai namorando, você vai notando que ela é muito melhor do que é por fora, o que tem por dentro. Ela é mais dedicada, ela é carinhosa, ela é sábia, ela organiza o orçamento doméstico, não é gastadeira, não é aquela pessoa que cuida de si mesma, que é bonita mesmo. De repente, quando a pessoa esquece todos esses anos de um amor ágape, 30 anos às vezes casado, de repente passa uma menina toda turbinada, passa toda arrebitada, e ali vai o bobo, esqueceu todo o amor ágape, e vai feito gado pro matador, e nunca mais vai ser feliz, porque não vai encontrar o amor ágape, vai encontrar alguém diferente, às vezes gastadeira, às vezes vai encontrar alguém que vai só espoliar o que você construiu com aquela pessoa amada. Nunca mais vai ser feliz. Os filhos jamais respeitarão a pessoas que separam. Não vai respeitar mais. Não respeita porque meu pai mentiu para mim. Meu pai falou que ia viver com minha mãe. Agora, uma coisa eu preciso dizer a vocês. O catecismo da Igreja Católica afirma que ninguém é obrigado a viver numa relação de inferno entre marido e mulher. É o catecismo que às vezes fala, inclusive, para a mulher ou homem separar-se. Mas para que vivam na castidade, então, depois disso, para sempre. E em certos lugares, o sacerdote, ele dá até autorização para separar-se. E aí a justiça também, para preservar o físico, para preservar a integridade. Muitas vezes a igreja fala, separa, mas não é para você casar de novo. Porque para a igreja, casamento é uma só vez. E isso que fala a doutrina da Bíblia. Não é só Novo Testamento não. Pegue aí Malaquias 2. Pegue o profeta Malaquias 2. Veja. Versículo 13. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento, é pertinho de Mateus. Se você abrir Mateus e voltar uma folha, chega em Malaquias. Vai lá em Malaquias 2:13. Diz assim a palavra: e ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas. Malaquias 2:13. Com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer de vossa mão. 3:14. E dizeis, mas por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Também no Antigo Testamento, a palavra do Senhor condenava aqueles que eram infiéis à esposa da sua juventude. E hoje, como o casamento tem sido bombardeado, e a Igreja Católica continua sendo firme,
Continua dizendo: não separe o homem o que Deus uniu. A igreja continua defendendo, mesmo sabendo que muitos católicos que querem se casar de novo, católicos que são às vezes divorciados, amam a igreja, mas passam por uma igreja protestante porque lá aceitam a sua segunda união. A igreja aceita a sua segunda união, mas a igreja não pode dar uma segunda bênção. Essa segunda bênção que só você pode dar a você uma vez na vida, já que os ministros do matrimônio são o casal, marido e mulher. Você que é o ministro do matrimônio. Eu tenho visto muitas esposas infelizes. Quando São Paulo fala aos Efésios, no capítulo 5, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por elas. Mulheres, sede submissas a vossos maridos. Quando um marido ama a mulher e dá a vida por ela, como Cristo amou a igreja, é natural que a mulher é submissa, porque lá em casa, eu sou o cabeça da casa, mas a Neuzinha é o pescoço. Vira para onde quer. Se ela é submissa a mim, é porque eu me entrego a ela como Cristo entregou a igreja. Vou fazer dia 15 de janeiro 20 anos de casado. Eu todo dia levo o café da manhã para a Neuzinha na cama. O dia que eu não levo o café da Neuzinha para a Neuzinha na cama, eu deixo tudo arrumadinho. Às vezes que eu não levo porque estou viajando, mas não passo uma semana batido, porque foi este tipo de amor que eu escolhi. Eu escolhi a Neuza para fazer feliz. E quem descobre que o segredo da felicidade é fazer o outro feliz, descobre o céu. Você quer ser feliz no casamento? Faça tudo para fazer o outro feliz. Eu descobri que o modo de eu ser feliz é eu fazer o outro feliz. Eu entendi que aquela música de São Francisco, amar que ser amado, compreender que ser compreendido, é a medida de quem está com amor maduro. O amor na maturidade certa. Tem muitos defeitos que Neuzinha tem que aguentar, que ela tem que suportar, muita desorganização que ela tem que ajudar a organizar. Mas eu escolhi a Neuzinha para fazer feliz. Escolhi, e eu não concebo a ideia, em nome de Jesus nunca vai acontecer isso. Eu prefiro a morte, prefiro morrer, do que dar um contra-testemunho, do que cair no pecado e que profanar o meu leito nupcial. Prefiro a morte. Prefiro que o Senhor me leve antes. O Senhor conhece toda a minha miséria e toda a minha fraqueza, mas eu tenho esse propósito. Se for para eu cair, e isso nunca vai acontecer em nome de Jesus. Se for para eu dar um contra-testemunho e deixar a igreja católica, eu prefiro a morte, que o Senhor me leve primeiro. E eu já rezei, já dei essa autorização para o Senhor, que Ele me leve primeiro. Porque o meu compromisso é com a igreja que Ele fundou. E eu sou imagem do seu Filho Jesus. Você é imagem de Jesus. Portanto, a igreja não está pecando em batizar a criança, em ter imagem dentro dela e em honrar o matrimônio, dizendo que ele é indissolúvel. Amém? Aleluia.